tem gente não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A Irlanda, por exemplo, é um dos principais destinos dos brasileiros que querem estudar inglês. São mais de 20 mil pessoas que saíram daqui do Brasil e hoje moram lá. A Embaixada do Brasil está oferecendo apoio para quem precisa de ajuda por causa da pandemia. Eu sabia que tinha muita gente, mas não sabia que era tanta gente. Mais de 20 mil brasileiros é realmente um número muito grande. É por isso que a gente vai bater um papo, então, com a jornalista Fernanda de Andrade. Ela está lá, ela mora lá na Irlanda e vai conversar um pouco com a gente para a gente entender como é que está o dia a dia de toda essa galera que está aí estudando e está passando por uma situação muito complicada, né, Fernanda? Bom dia para você. Bom dia, Ciane, bom dia, Mari, bom dia para os livers, então, né? Olha, a Irlanda é muito atrativa para os brasileiros e por vários motivos, viu? A Irlanda, por exemplo, é um dos lugares que você tem menos exigência para poder tirar o visto de estudante. E se a gente for comparar, por exemplo, com outros países de língua inglesa, como a Austrália ou o Canadá. Aqui na Irlanda, os brasileiros também têm o direito a trabalhar. Então, vamos pensar, com a alta do euro, isso faz uma diferença e tanto na hora de pagar as contas, né? Os brasileiros por aqui são estudantes, na verdade, que vêm para poder ter a experiência não só de estudar, mas, claro, de também conviver com gente do mundo inteiro. Mas é uma realidade que mudou bastante por conta da pandemia do coronavírus. As escolas, elas já estão fechadas desde a segunda semana de março e boa parte do comércio também. Então, grande parte dos brasileiros que estavam aqui para poder estudar, para poder conhecer essas outras pessoas, aprender uma nova língua, trocar experiências. Bem, esses brasileiros agora estão tendo aula pelo computador ou pelo celular. Brasileiros que estavam trabalhando foram afastados do emprego. Agora, imagina só, se você já tem toda essa preocupação de você se contaminar pelo coronavírus, você estando no seu próprio país, imagina como que não fica a cabeça de quem está num país diferente, longe da família e tudo mais. Muita gente, inclusive, que estava por aqui, viu, Ciane e Mari, já tinha voo marcado para voltar para o Brasil, março, abril, maio, mas boa parte das passagens foram canceladas e agora esses brasileiros não sabem direito quando que vão conseguir retornar ao Brasil. Eu conversei com a embaixadora do Brasil aqui na Irlanda, Eliana Zugaib, e a recomendação dela é que todo mundo que esteja passando por algum tipo de dificuldade, que procure a embaixada. A embaixada está fechada, mas os brasileiros podem procurar pela embaixada, seja por telefone ou por e-mail. Então a gente vai entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, não só das histórias, mas também das dificuldades que os brasileiros estão passando por aqui em meio à pandemia, agora na reportagem. Os colegas de classe da Silvia são uma lista de nomes no celular. Ela se mudou para Dublin há 1 ano e meio para estudar inglês e pela primeira vez tem aula online. Antes da pandemia, trabalhava em um cinema e cuidava de crianças, mas foi afastada dos 2 empregos e agora recebe um benefício pago pelo governo da Irlanda. Hoje, com esse auxílio do governo na minha atual situação, eu não tenho preocupação financeira. Não é uma questão se eu consigo ou não pagar as minhas contas. Ela recebe 350 euros por semana, o equivalente a R$ 2.200. Eu não imaginei que o auxílio pudesse vir ainda mais para estudante, considerando ainda o valor, porque é isso, a gente recebe exatamente o mesmo valor que um irlandês receberia, que uma pessoa que mora aqui, reside aqui, recebe. Mas quem, ao contrário da Silvia, não trabalhava antes da pandemia, não tem direito ao benefício. É o caso da Marina, que veio para a Irlanda em fevereiro e nem teve tempo de encontrar emprego. Eu tô preocupada, tô bem preocupada, porque eu não quero dar mais gastos para os meus pais. Eu quero poder me sustentar aqui e conseguir seguir meu sonho. O dinheiro que ela trouxe do Brasil só é suficiente para pagar as contas desse mês. Os nossos sonhos não chegam a ser perdidos, mas eles são adiados. A gente não sabe o que fazer, tá tudo muito incerto. A gente vem para cá com planos e daí esses planos, como é que vai ser depois? Eu iria me sentir muito mal, ia me sentir um fracasso se eu tivesse que voltar para o Brasil. E quem continua no trabalho não está livre de preocupações. A Melissa é cuidadora de idosos em Dublin. Você fica com muito receio de você ser o transmissor de alguma coisa. Então, isso faz com que o seu nível de estresse, às vezes, ele flutue muito, né?
Os cuidados que ela tinha com limpeza foram redobrados. Já para Vitória, a suspeita veio do local de trabalho. A gente soube do primeiro paciente, do paciente 0, positivo. Aí depois de 2 dias eu comecei a apresentar sintomas. Eu apresentei dor de garganta, um pouquinho de tosse seca e falta de ar. Ela fez o teste e ficou isolada em um quarto da casa. Só uma semana depois, recebeu o resultado negativo. Foi uma felicidade que eu nunca senti na vida, porque eu sabia que eu podia voltar a trabalhar. Uma das minhas preocupações era, eles estão precisando de mim no trabalho e eu não posso porque eu estou doente. A Cíntia viveu o drama de receber o diagnóstico positivo para coronavírus longe de casa. Com sintomas leves, como perda de paladar e olfato, ela teve que acalmar a família no Brasil. Assim, eu falei para minha mãe, positivo. Passou 5 minutos, a família inteira estava me mandando mensagem, porque a minha mãe já tinha espalhado a notícia para todo mundo. 2 semanas depois, ela estava recuperada. Eu não sei se eu estou imune, né? Dizem que a gente pode ser que quem já teve fique imune, porém o vírus pode deixar algumas sequelas, mas isso ainda é tudo incerto. A Embaixada do Brasil na Irlanda não soube dizer quantos brasileiros foram contaminados pelo coronavírus aqui na ilha. Os dados são controlados pelo governo irlandês e estão sob sigilo. No último mês, 140 brasileiros que viviam na Irlanda voltaram ao Brasil com voos fretados pelo Itamaraty. Outros 99 também já manifestaram o desejo de retornar ao país. A maioria teve a passagem em voos comerciais cancelada. Foi o que aconteceu com a Herta. Depois de curtir Dublin por 7 meses, ela já contava os dias para voltar para casa em julho. É como se a ficha ainda não tivesse caído, sabe? Quando eu falo com os meus amigos ou então com minha família, eu fico, faltam 1 mês e 2 semanas. Aí depois eu falo, considerando que minha data tá para o dia 4, mas ninguém sabe ainda. O jeito, então, é matar a saudade como dá. Vai dar tudo certo e você vai voltar do jeito que você foi. Cheia de saúde, filha. Amém, amém. A todos nós. Muita saúde para todos nós. Bonitinha ela falando com a mãe, né? Se a gente já se emociona falando com as nossas mães aqui no Brasil, a gente aqui, lado, as nossas mães aqui também, imagina fora do país, né? E aí ela fala ali, muita saúde para todo mundo, é o que a gente espera também. Queria agradecer a Fernanda, que participou aqui com a gente, trazendo informações sobre fora do Brasil. A gente sabe que tem muita gente que não consegue voltar e a gente sempre tenta atualizar essas informações aqui no Live, na hashtag Live CNN Brasil também. Se você estiver fora do Brasil, conhece alguém, conversa com a gente aqui para a gente tentar se ajudar nesse momento tão complicado. Exatamente. Obrigado, Fernanda. Fernanda de Andrade, jornalista que mora lá na Irlanda e trouxe todos esses detalhes para a gente. A gente agradece muito. E agora vamos falar